Nas últimas eleições autárquicas foi candidato à Câmara Municipal de Santo Tirso pelo PSD-PPD. Agora que estamos aqui neste final de ciclo autárquico, qual é o balanço que faz? Acha que é ingrato este papel enquanto vereador na oposição? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dão de poder dirigir-me aos tircenses, praticamente em fim de mandato. Mas respondendo à sua pergunta, não é complicado estar na oposição, não é? Porque, efetivamente, vivemos numa democracia e quem concorre a uma Câmara ou uma junta de freguesia ou, eventualmente, nas legislativas, tem que estar preparado para assumir essas responsabilidades. Os eleitores fazem escolhas e, se nos escolhem para a oposição, nós devemos assumir essa condição com toda a dignidade. Relativamente ao balanço que faço, eu acho que é importante que aqui diga que nós assumimos os vereadores do PST, e neste caso falo dos vereadores do PPST e os eleitos na coligação PPM, já que os 4 vereadores são militantes do PST, mas fomos eleitos na coligação PPM, assumimos naturalmente o nosso mandato sempre com um sentido construtivo, que era isso que era mais importante. Para nós, o mais importante são Santo Tirso, as pessoas, as instituições e as empresas. E por isso assumimos esse compromisso e vamos mantê-lo até ao final do mandato. Reforço, a aposta numa atitude construtiva faz com que toda a gente ganhe, nomeadamente o Conselho. Mas também os políticos saem mais credibilizados quando estão na oposição e são capazes de, para além das críticas que muitas vezes têm que fazer ao seu adversário, mas também têm a obrigação de apresentar propostas e contrapropostas. É uma obrigação que nós assumimos na sua plenitude. E nesse sentido, como é que avalia o trabalho que foi vindo a ser feito pelos vereadores do PSD-PPM? Nós, no último mandato, apresentámos cerca de 50 propostas, apresentámos cerca de 20 contrapropostas e influenciámos positivamente um conjunto de decisões. Felizmente para Santo Tirso, muitas das nossas decisões, muitas das nossas propostas, muitas das nossas sugestões mereceram o acolhimento da maioria socialista. E tivemos algumas propostas que acabaram mesmo por serem aprovadas em reunião de Câmara por unanimidade. Foram várias. Foram várias as que foram aprovadas por unanimidade e foram várias aquelas que foram apresentadas pelos vereadores da coligação PSD-PPM. São, de facto, muitas e, portanto, se me permitirem, como são muitas, eu recorreria aqui a uma pequena cábula para as enunciar. Eu recordo, a título de exemplo, o Regulamento dos Bombeiros, as bolsas aos alunos do ensino superior, o alargamento dos escalões para as famílias com menores rendimentos, que beneficiam do apoio escolar, o regulamento das vacinas, o aumento das transferências para as juntas de freguesia, a criação de uma bolsa para apoiar atletas de alta competição, a colocação de um piso sintético em Vilarinho e em Areias e o alargamento da rede de TUST ao Centro de Saúde de Areias. Também recordo a proposta de construção do WC no Parque da Ribeira do Matadouro, da gratuidade no Parque de Estacionamento que fica nas traseiras da Misericórdia de Santo Tirso, da construção de um parque de estacionamento na zona do Picoto, dos contributos para o Orçamento Participativo Jovem, bem como da área de serviços para autocaravanas e, ainda mais recentemente, da generalização dos apoios para o material escolar aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico. Ainda ao nível do Executivo, e se me permite, gostaria de sinalizar que foi possível concertar com a maioria socialista uma moção para defender o Instituto de Nalvas. Sem contar, neste caso, e acho que é importante que o diga, sem contar com o apoio da Presidente do PSD de Santo Tirso. Isto significa então que, apesar de estar na oposição, sempre houve aqui uma boa... O mandato decorreu normalmente sem qualquer problema? O mandato, não diria, enfim, não há problemas na execução do mandato. Há momentos na execução do mandato. Há momentos de tensão, há momentos de discordância, há momentos, obviamente, de alguma conflitualidade. Isto porque somos pessoas diferentes, porque defendemos e temos pontos de vista diferentes e, por vezes, eventualmente, somos capazes de perder todos, enfim, alguma da nossa tranquilidade na defesa dos nossos pontos de vista. Mas há uma coisa que é importante, é que foi possível, ao longo de 12 anos, que tenho como autarca, 4 na Assembleia Municipal e 8 como vereador, este mandato fica marcado pelo diálogo. Efetivamente, foi possível estabelecer com a maioria socialista, com óbvias vantagens para Santo Tirso. Para nós, como já referi, os interesses dos tircenses sobrepuseram-se aos interesses estritamente partidários.
E, portanto, o balanço que eu posso fazer, sob o ponto de vista do relacionamento com a maioria socialista, é positivo, sem que, obviamente, mesmo nos momentos em que houve alguma tensão, e aconteceu, nos momentos de discordância, sempre soubemos manter aquilo que se exige aos autárquicos, aos políticos, sempre soubemos manter a serenidade, sempre soubemos, nunca ultrapassamos as fronteiras, nunca atacamos pessoalmente os nossos adversários. Aquilo que fizemos foi, obviamente, defender as nossas convicções, defender as nossas ideias. E há uma coisa que é importante ressaltar: nunca, mesmo nos momentos de grande tensão, terminadas as reuniões de Câmara, a cordialidade voltava ao relacionamento. Nunca deixamos que, mesmo nos momentos de grande tensão, que isso afetasse o nosso relacionamento pessoal. Aliás, só com um relacionamento pessoal de respeito mútuo, de compreensão pelas ideias e pelas convicções, é que é possível depois trabalhar também naquilo que é positivo e naquilo que é importante para o Conselho. Se assim não fosse, seria talvez difícil para a maioria socialista trabalhar connosco algumas propostas, como aconteceu. Lembro de uma reunião em Água Longa, a propósito do Regulamento dos Bombeiros, que em plena reunião conseguimos alterar duas situações, o que não é, isso só pode acontecer se as duas partes, de facto, se mobilizarem para defender o interesse e se tiverem a partir de um relacionamento institucional que lhes permita também, nessas circunstâncias, serem flexíveis para trabalharem em prol daquilo que são os interesses do Conselho, que nós consideramos como superiores interesses. No decorrer deste seu mandato, há um momento em que deixa a Comissão Política Conselhia e aí entra Andreia Neto. Como é que foi este relacionamento entre a Comissão Política e os vereadores na Câmara? Bom, o relacionamento, eu faço aqui, há dois momentos. No primeiro ano, o relacionamento correu bem, de facto, há alguma interação entre a Comissão Política e a equipa de vereadores. A partir do primeiro ano, nós deixamos de ter retaguarda, ou seja, não tivemos Comissão Política na retaguarda. Aliás, como é normal nestas circunstâncias, enquanto porta-voz da equipa de vereadores, todos os textos que previamente elaborava, enviava não só para os restantes vereadores, como também para a Presidente da Comissão Política. E tenho que lhe dizer, em abono da verdade, que nunca a Presidente da Comissão Política deu qualquer feedback dos textos que recebeu. Nem para dizer que estava de acordo, nem para dizer que discordava, nem para acrescentar qualquer contributo e até, enfim, no limite, para sinalizar um ou outro erro gramatical ou qualquer gralha que pudesse acontecer. Nunca tal aconteceu. Aliás, a pedido da própria Presidente do PSD, a partir de determinada altura, tive o cuidado de enviar também os documentos que suportavam os pontos da reunião de Câmara e fazia-o através do e-transfer. E fiquei surpreendido quando percebi, mais tarde, que a senhora Presidente da Comissão Política nem sequer descarregava os ficheiros. Ou seja, estamos perante um desinteresse total. Aquilo que eu percebi é que estaríamos perante um desinteresse, por um lado, uma total falta de apoio ao trabalho dos vereadores. Por outro lado, também um desinteresse relativamente à atividade autárquica. Aliás, eu tive o cuidado, se permitem, em 3 de novembro de 2016, enviar um e-mail a toda a Comissão Política denunciando esta situação e, aliás, e aqui se me permite ler aqui do e-mail uma parte do texto, dizer isto: enquanto porta-voz da equipa de vereadores eleitos nas listas do PSD-PPM, deixarei a partir deste momento de me preocupar em articular com a Comissão Política e, nomeadamente, com Andreia Neto, o que quer que seja que diga respeito ao trabalho político dos vereadores. Portanto, e depois elenquei todo aquilo que já oportunamente os disse. E, portanto, para mim foi chocante, porque também fui Presidente da Comissão Política. Enquanto Presidente da Comissão Política era a principal pessoa a preocupar-me com o trabalho autárquico, acompanhei sempre o trabalho dos vereadores, acompanhei sempre o trabalho dos membros da Assembleia Municipal e, nestas circunstâncias, fiquei perplexo quando vi que a senhora Presidente mostrava um total desinteresse por aquilo que era a atividade autárquica. Além de não ter interesse, também os vereadores, como em qualquer circunstância, os órgãos eleitos, articulam e devem articular as suas políticas diretamente com o partido. É normal que haja aqui uma articulação, por forma a que possamos todos falar a uma só voz. Infelizmente isso não aconteceu, nunca tivemos retaguarda, pelo contrário, tivemos sempre entregues a nós próprios e por todo este trabalho que eu sinalizei, todo este trabalho que resulta deste balanço, deve-se exclusivamente ao empenho, ao espírito de coesão do grupo e à solidariedade que sempre existiu entre a equipa de vereadores, que se assim não fosse,
o nosso trabalho teria sido muito, muito dificultado, porque não tínhamos e nunca tivemos o apoio da Comissão Política do PST, nomeadamente da sua Presidente, que é o elo de ligação com os órgãos autárquicos. Já se pensa nas próximas eleições, marcadas para o dia 1, vai integrar alguma lista? Não. Não vou integrar listas do PST, também não vou integrar qualquer lista do PS. Desiludam-se aqueles que acham que me podem descredibilizar colando-me uma eventual lista do Partido Socialista. Não é verdade, está completamente fora de questão. E também não é verdade, também não integrarei nenhuma lista de independentes, apesar de ter sido contactado por um grupo de pessoas, entendo que me devo manter neste aspecto à margem do que se vai passar nas próximas eleições autárquicas. Assumiu publicamente o apoio a Paulo Leal, ex-presidente da Junta de Freguesia de Reguenga, quando a Comissão Política Conselhia retirou-lhe a confiança. Sente-se seguro dessa sua posição, desse apoio? Aquilo que eu fiz, eu não sei se lhe posso chamar apoio público. Aquilo que eu fiz foi insurgir-me contra a decisão da Comissão Política, que considerei completamente errada, descabida. Não cabe a nenhuma Comissão Política, não cabe ao Presidente da Comissão Política, quer numa Comissão Política local, quer ao Presidente de uma distrital, quer ao Presidente do partido a nível nacional, retirar a confiança a um autarca, sem que, e nomeadamente, além de lhe retirar a confiança política, lançá-lo na praça pública, precipitar um julgamento público à revelia dos órgãos competentes. E existem dois patamares de órgãos. Numa primeira fase, a EGAL e o Tribunal de Contas, a quem compete verificar eventuais irregularidades que possam ocorrer numa Câmara ou numa Junta de Freguesia, neste caso numa Junta de Freguesia, e cabe depois, caso assim seja, aos poderes judiciais, obviamente, fazerem a acusação e levarem a acusação até ao julgamento. Há algo que me parece importante e que é fundamental e é básico na nossa democracia e normal no Estado de Direito, que é a presunção da inocência. E, portanto, aquilo que o PST fez, e foi isso que eu contestei, foi, obviamente, precipitar o julgamento de um autarca na praça pública, ainda por cima, sendo esse autarca membro efetivo da Comissão Política e até, neste caso, diga-se, em abono da verdade, amigo da Presidente da Comissão Política. É uma decisão que ninguém compreendeu. Enfim, muita gente não a expressou publicamente como eu fiz, mas uma parte significativa dos militantes do PSD, dos cidadãos, não subscreveram esta tomada de posição completamente inaceitável da Presidente da Comissão Política, para além dos reflexos na vida do Paulo Leal, na vida de um cidadão, na vida da sua família, há também um impacto fortíssimo na freguesia, já que isso também pôs em causa a autoestima da própria freguesia. E, portanto, é uma daquelas decisões que ninguém entende. Aliás, eu não me lembro de ver alguma comissão política tirar a confiança política a alguém que não é acusado pelos órgãos competentes, que não é acusado pelo Ministério Público. É uma decisão inédita e que só pode ser compreendida por alguma precipitação, atrevo-me a dizer, até por alguma imaturidade de quem gera neste momento os destinos do PS Santirso. E até lamento, e posso dizer publicamente, lamento, que o PS tem na sua Comissão Política pessoas por quem eu tenho muito apreço. Lamento que o Paulo Leal, que nos últimos anos deu tanto ao PST, reconquistou a Junta da Reguenga depois de 20 anos de poder do Partido Socialista, que não tenha vindo a terreno, obviamente, também até confortar o Paulo Leal, faça uma decisão que é completamente inaceitável e que eu repudiei. Bom, se quiser entender isto como apoio, entenda-se. Este caso e também o facto de Luísa Magalhães, líder do partido na Assembleia Municipal, ter abandonado e a sua sucessiva sucessão, demonstra aqui que houve alguma divisão, pode-se assim dizer, entre partidos? O caso da Luísa Magalhães, neste caso, da doutora Luísa Magalhães, deixe-me só dizer-lhe que eu fiz o convite, aliás, como é normal, as pessoas que estão na Assembleia Municipal, que estão também na equipa de variação, e os candidatos às juntas de freguesia foram convidados por mim em 2013, como não podia deixar de ser, já que fui eu o candidato. A doutora Luísa Magalhães é uma mais-valia para o PST. É independente, portanto não tem filiação partidária, é uma docente universitária, é uma pessoa com uma reputação, é advogada, com uma grande reputação na praça, é uma pessoa de uma enorme verticalidade, de uma enorme dignidade e mais, é das pessoas que eu conheço, e conheço muita gente, com melhor qualidade de intervenção. E, portanto, nunca percebi porque é que houve aqui uma intenção clara por parte da Presidente da Comissão Política de maltratar a Luísa Magalhães ao ponto dela ter que se demitir. E eu quero deixar aqui nota que a doutora Luísa Magalhães
teve o cuidado de previamente falar comigo, de me explicar a situação, de me agradecer o convite que lhe tinha feito, do prazer que lhe deu trabalhar com o PST, mas que, face à forma como foi tratada, de uma forma reiterada pela Presidente da Comissão Política, não lhe restava outra alternativa, em nome da dignidade que sempre defendeu, sair, demitir-se da bancada da Assembleia Municipal e da sua condição de líder. Uma perda que eu considero irremediável para o PST. Entendi isso na altura como uma tentativa de afastar algumas pessoas para abrir caminho para outras em 2017. Facto que eu lamento sinceramente, porque os partidos são organizações coletivas e devem ter aqueles que estão disponíveis e aqueles que são os seus melhores para poderem naturalmente aparecer com outra credibilidade junto da opinião pública e junto dos eleitores. Já a sucessão foi também uma situação completamente inusitada. A senhora Presidente da Comissão Política apropriou-se da Assembleia Municipal, conduziu o processo de sucessão de forma completamente errática e isso veio provocar uma enorme convulsão na Assembleia Municipal, que hoje, infelizmente, está fortemente dividida e tem um líder por quem eu tenho muita consideração, o Rui Miguel Batista, que foi um ex-presidente da Jota com quem eu trabalhei, que é um rapaz de uma enorme seriedade e de uma enorme competência e que, obviamente, acabou por ficar com a liderança de uma Assembleia Municipal completamente dividida, obviamente que dificulta o trabalho dele e dificulta o trabalho do PST, nomeadamente nas Assembleias Municipais. Uma situação que o deixou desagradado foi o vídeo de Ricardo Rossi, líder do CDS-PP, que tem circulado nas redes sociais. O porquê desse desagrado? Pois, eu quero, antes de mais, deixar claro que sempre defendi que o PST, se pudesse, e se existissem condições, deveria coligar-se com o CDS. E hoje não penso de forma diferente. Porque eu separo os partidos, que são organizações, desta ou daquela pessoa. Não, o CDS é um partido com quem o PST, para ganhar eleições, tem que contar. Sabemos isso há muitos anos e foram feitas ao longo dos anos várias tentativas de coligação com o CDS-PP e eu próprio, em 2013, propus ao CDS-PP uma coligação. O CDS-PP não tinha, naquele momento, tinha um projeto diferente, queria crescer como partido e era perfeitamente legítimo. Não foi possível conciliarmos, de facto, uma posição conjunta. Portanto, eu defendo isso. Agora, não deixo de ficar preocupado quando vejo, e por isso não posso deixar de o fazer, quando vejo um líder do partido a dizer aquilo que o Presidente do CDS, Ricardo Rossi, disse. Admito que ele tenha tido intenções, mas eu sempre pensei que as intenções são ocultas. O que conta para a opinião pública e o que contou para mim foi aquilo que ele disse de uma forma clara e manifesta. É intolerável que alguém se arrogue ao direito de dizer que o Conselho precisa de juventude e não precisa de velhos. É intolerável. Mesmo que houvesse a intenção de se dirigir ao Presidente da Câmara, continuava a ser intolerável. O combate político faz-se no campo das ideias, no campo, obviamente, das fragilidades políticas. Nunca o género, a idade devem ser objeto de qualquer sinalização por parte de um político. Isso é completamente inaceitável. Eu próprio tenho que, se calhar por interesse próprio, eu tenho 56 anos, vou a caminho de 57 anos, seguramente não tenho 30, e não me parece que as nossas ideias, aliás, já nos habituámos a ver pessoas, eventualmente mais velhas, com ideias mais jovens do que muitos jovens. Portanto, as nossas ideias, as nossas convicções não estão associadas às nossas idades, estão associadas à nossa mentalidade e à forma aberta como olhamos para aquilo que nos rodeia. E, portanto, eu não podia, em consciência, ficar calado perante a gravidade, e até lamento, fiquei surpreendido por não ver a comunicação social local, se alguém o fez, eu não dei por ela, a pegarem naquilo que disse o Ricardo Rossi, presidente do CDS-PP, porque eu considero uma grande gravidade. Não vi o Conselho a reagir, não vi a própria comunicação social a questionar o Ricardo Rossi por uma frase que foi pública, que foi gravada, e com a gravidade nem tem sido algo feito de forma espontânea. Na espontaneidade todos nós erramos. Embora os políticos estejam sob escrutínio e, portanto, quando erram, pagam por isso. Nós temos assistido a muitos políticos que se demitem de funções importantes porque dizem aquilo que não devem ou fazem gestos que não podem fazer. A vida política é uma exposição constante e quem está na vida política tem que ter consciência que tem que ser comedido e que tem que pensar bem. Mas no caso do Ricardo Rossi, nem sequer se tratou de espontaneidade. Isso é que é mais grave.
porque o Ricardo Rossi leu aquilo que escreveu. É ainda mais grave, teve tempo de pensar. Aliás, o que na altura me motivou não foi o facto dele ter dito aquilo, foi o facto de eu ter percebido que aquilo foi previamente lido, ou seja, escrito e depois lido. Ora, ele teve consciência ao escrever, teve tempo suficiente para perceber que jamais em tempo algum podia dizer aquilo daquela maneira, mesmo que, repito, que ele quisesse falar, dirigir-se ao Presidente da Câmara, nunca o podia fazer naqueles moldes. Preocupa o que pode vir ainda a vir com esta coligação, tendo estes acontecimentos recentes, tendo em conta? Eu acho que o Ricardo Rossi que aprendeu, todos nós aprendemos com os nossos erros. O Ricardo Rossi seguramente aprendeu a ser mais comedido, espero que sim, aprendeu eventualmente a explicar melhor aquilo que quer dizer. As pessoas têm, quando querem transmitir uma ideia, têm, obviamente, de pensar na forma de se expressarem, por forma a serem devidamente compreendidos e até para evitar que, eventualmente, julgamentos e até interpretações que possam estar erradas. Depende sempre do emissor e não do receptor. Portanto, não estou, espero, não é, e desejo que os responsáveis da coligação, de um lado e do outro, sejam capazes de ter uma linha de orientação comunicacional que seja eficiente, eficaz e que, obviamente, evitem dar esses tiros nos pés se querem ter sucesso nos seus projetos políticos. Questionando assim muito diretamente, neste momento encontra-se em rota de colisão com a Comissão Política? Pelas razões que eu já aduzi, falei na relação entre os vereadores e a Comissão Política, falei na sessão da doutora Luísa Magalhães. Aliás, eu distancio-me do PST. O início, não há um dia concreto, não posso sinalizar o dia A ou B, a semana A ou B, mas foi pelo período a partir da demissão da doutora Luísa Magalhães que eu me distanciei do PST. E foi a partir dessa altura que eu praticamente deixei de ir aos eventos do PST. Aliás, nos últimos 2 anos só participei num evento, que foi num evento da JST, a pedido do Diogo, de quem eu sou amigo, e de resto não participei em mais nenhum ato, e agora mais recentemente na apresentação da candidatura do Paulo Bento à Junta da Grela, de quem eu sou amigo há muitos, muitos anos, para além da política, e que, portanto, de resto, não participei em nada. É ali que se inicia, com base naquilo que eu já referi, mas também há um aspecto que eu quero aqui sinalizar e que não tive a oportunidade de referir. É que, para além destas questões, existem outras. É que os vereadores do PST, PPM, foram perseguidos de forma inaceitável por um jornal durante várias edições, com calúnias, com mentiras e com falsidades. Jornal esse que era e é financiado pelo PST. Portanto, houve ali uma intenção que eu não consigo descortinar, mas houve ali uma intenção manifesta de denegrir a imagem do porta-voz da equipa de vereadores, com consequências naturais para os restantes vereadores, já que, como eu já disse anteriormente, sempre funcionámos em espírito solidário, sempre funcionámos em equipa e sempre fomos coesos e sempre fomos coesos. Daí que qualquer ataque que fosse feito a um vereador nas funções de vereador, ao porta-voz enquanto vereador, naturalmente que atingia todos os vereadores. E, portanto, esse também foi um dos episódios que muito contribuiu para que, nesses 2 anos, eu me tivesse praticamente desligado do PST de Santo Tirso. Aliás, desliguei-me do PST de Santo Tirso, como me tenho desligado das iniciativas do PST a nível distrital. Fui, nas últimas eleições para a distrital, fui convidado para a distrital, não aceitei o convite que me foi feito para a distrital para integrar as listas para a distrital. Fui convidado também pela Comissão Política para integrar a lista de delegados, também não aceitei. Portanto, eu afastei-me completamente da vida partidária e concentrei os meus esforços na minha condição de vereador e, portanto, apoiando os meus companheiros de variação e procurando, obviamente, merecer a confiança que me tinha sido concedida em 2013 pelos mais de 13 mil tircenses. Quando falamos aqui em ataques, estamos a falar de que tipo de situações? Eu não queria particularizar, não queria entrar no detalhe, porque, de facto, os ataques foram tão maus e eu acho tão feios que eu nem quero replicá-los. Quem teve a oportunidade de ler os jornais nessa altura percebeu
que tipo de ataques é que foram feitos. A intenção foi claramente denegrir os vereadores. Houve ali uma clara intenção de denegrir os vereadores. Curiosamente, muitas vezes, nem sequer se falar do nome do partido ou da coligação que suportava os vereadores. A ideia foi dirigir um ataque pessoal ao porta-voz da equipa de vereadores, Alírio Cânceres. Recentemente tem andado a circular pelas redes sociais um documento de uma conversa, ou de uma alegada conversa, entre a líder da Comissão Política, a Conselhia. Já teve conhecimento do documento? É tido em conta? Acha que é adulterado em algum momento? Bom, eu não posso, obviamente, garantir a 120% que o documento não tenha aqui e acolá sofrido qualquer adulteração. Aquilo que eu posso dizer é que, por um lado, me sinto indignado com o conteúdo do documento e com a linguagem inaceitável que foi usada pelos participantes. Muito solidário com a forma gratuita como foram maltratados mais de 50 pessoas e instituições. Tive a oportunidade, em tempo, de reunir com 7 visados, que são militantes do PST e autarcas. Visualizamos o documento. Repito, tivemos o cuidado de previamente visualizar o documento e, da análise que fizemos, concluímos que a autenticidade do mesmo não suscitou dúvidas. E, portanto, para nós, feita a análise, foram 7 pessoas que, de forma que se reuniram para analisar o conteúdo do documento, face à gravidade, para verificar da sua autenticidade, e concluímos que não existia nenhuma razão para duvidarmos da sua autenticidade. Eu quero dizer-vos que este, de facto, é, na minha opinião, um momento que eu considero triste para a vida do PST, ver um conjunto de militantes, enfim, que ao longo dos anos deram o seu melhor pelo partido, pelo PST, e que foram ali, que são assim maltratados por um conjunto de pessoas, alvo de um conjunto de chacota, de insultos, de insinuações, coisas que são completamente inaceitáveis. E eu quero dizer-me que, enquanto visado, e dando-me esta oportunidade, reservo-me ao direito de acionar todos os mecanismos que estão ao meu dispor para, obviamente, contra os autores do texto. Já na qualidade de militante do PST, aproveito, e quero dizer-lhe isto, e é uma decisão que eu tomei, que foi, por mim, ponderada durante várias semanas. Portanto, não é uma decisão fácil para mim, mas eu ponderei e anuncio neste momento que vou suspender a minha militância do PST. Aliás, na próxima semana farei chegar por carta ao PST de Lisboa exatamente o meu pedido para suspender a minha militância. Aquilo que eu posso dizer sobre isto é que eu não posso continuar num partido que em Santo Tirso é liderado por este tipo de gente. E, portanto, defendo aquela velha máxima: quem não está bem põe-se. Portanto, eu não estou bem, não me sinto-me muito desconfortável e, portanto, entendo que neste momento, com mágoa, com muita dificuldade, com muita pena, mas entendo que devo, obviamente, desfiliar-me do Partido Social Democrata, e é isso que vai acontecer a curto prazo. Essa decisão já comunicou com alguém aqui da Comissão Política Conselhia? Não, entendi, ponderei, e quando me foi feito o desafio pelo Jornal do Ave, que eu agradeço, para esta entrevista, entendi que esse seria o momento correto para o fazer, para divulgar para todos os militantes. É importante para mim que os militantes do PST e os cidadãos de Santo Tirso, aqueles que me conhecem melhor e aqueles que não me conhecem, aqueles que comigo trabalharam durante estes anos, que percebam que esta é uma atitude difícil para mim, mas que não é gratuita. Ela tem, de facto, justificação. E encontra justificação em tudo aquilo que eu disse nesta entrevista e aquilo que eu não disse. Porque muito mais poderia dizer, porque muito mais factos poderiam ser ditos que sustentam aquela que foi a minha posição. Tenho até noção que aqui e acolá, um ou outro militante, um ou outro cidadão, naturalmente ansioso por uma vitória do PST, que eu compreendo, o PST está há 36 anos na oposição,
há por isso um clima, em todos os atos autárquicos há um clima de ansiedade, há um clima de expectativa, que é legítima. E eu compreendo que alguns companheiros meus, alguns companheiros de trajeto, até alguns eventuais amigos, possam eventualmente não gostar com aquilo que eu hoje, com o facto de eu me desfiliar do PSD. E eu, obviamente, sei que nestes momentos, que são momentos difíceis, naturalmente, que são decisões difíceis, sei que nestes momentos nós estamos um bocado sozinhos, mas eu assumo isso com naturalidade. Eu referi no início que o meu principal compromisso é com Santo Tirso, com os cidadãos, com os agentes económicos e com as instituições. Aliás, por essa razão, porque o meu compromisso foi sempre com Santo Tirso ao longo destes 12 anos, por essa razão, sendo eu Presidente da Comissão Política durante vários anos, nunca sequer indiquei o meu nome para as listas de deputados. Portanto, quis sempre manter esse compromisso com Santo Tirso. E é também por Santo Tirso e em nome de Santo Tirso e pela consideração que as pessoas me merecem, porque eu fui 2 vezes a votos, uma como candidato e outra como número 2 à Câmara, e as pessoas que obviamente trabalharam comigo estes anos todos, e as pessoas que votaram em mim e votaram no projeto coletivo que eu apresentei em 2013, merecem da minha parte perceber este meu afastamento. Eu tenho sido interpelado muitas vezes por pessoas que não compreendem o meu afastamento dos momentos que ocorreram nos últimos 2 anos e ocorreram momentos importantes, do ponto de vista partidário, coligações, apresentações apresentação do candidato à Assembleia Municipal, a apresentação do Presidente de Junta, momentos do PSD em que, naturalmente, muitos militantes e muitos simpatizantes e muitos votantes no PSD se interrogam por não verem lá, obviamente, Alírio Cânceres, enfim, que conheceram durante 12 anos numa atividade intensa e muito voltada para os interesses de Santo Tirso e das suas populações. O que é que espera dos resultados das próximas eleições autárquicas? Bom, eu não sou Zandinga, portanto não me atrevo sequer a vaticinar resultados. O apelo que eu posso, nesta oportunidade, lançar aos tircenses é que escrutinem os projetos, escrutinem os candidatos e votem em nome de Santo Tirso e do futuro de Santo Tirso. É só isso que eu posso desejar enquanto cidadão, enquanto autarca, desejar que efetivamente que haja o cuidado dos cidadãos em discutirem as ideias, perceberem se elas são viáveis, se são materializáveis e depois votarem em consciência. Vai votar na candidata da coligação? Bom, sabe, o voto é secreto, não é? E, portanto, eu não poderia revelar. Naturalmente não deixarei de participar no ato eleitoral, por maioria de razão, mas não revelo, obviamente, o meu sentido de voto. Obrigada. Queria aproveitar então por agradecer por ter-nos dado esta oportunidade então de fazermos este balanço de mandato e de falar também um pouco sobre a atualidade política aqui no Conselho. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.